Bento enterrou sua esposa e sua filha sob um angico solitário e jurou que nunca voltaria a amar. Durante 5 anos, seu coração foi um sítio vazio no meio do sertão. Só silêncio, só dor. Até que uma ventania de poeira trouxe Eva para sua vida. Uma mulher em cadeira de rodas, fugindo de um homem poderoso, lutando por sua liberdade. Bento construiu uma rampa para ela, sem saber que ela estava construindo uma ponte de volta para o coração dele. Se você já perdeu alguém e achou forças para voltar a viver, dê um curtir nesse vídeo. Seu joinha é um abraço para todos que estão se curando. E agora me diga, como você acha que termina essa história? Comenta embaixo. Vai ter amor? Vai ter família? Ou a vida vai arrancar tudo deles de novo? Me conta o seu palpite. Seu coração sabe. O vento do sertão chegava como se quisesse arrancar a pele do mundo. Eva conhecia bem. Esse vento que trazia areia, galhos secos e o silêncio duro das chapadas infinitas. Esse mesmo vento que 3 anos atrás tinha visto sua queda. Eva tinha 23 anos quando o cavalo a jogou contra o chão de pedra. O animal se assustou com uma cobra. Ela perdeu o equilíbrio e o mundo virou um redemoinho de céu e terra, até que tudo parou com um estalo seco. Não lembrava da dor do primeiro momento. Só lembrava do silêncio depois. O silêncio das pernas que não respondiam mais. 3 anos desde então. 3 anos ouvindo as pessoas falarem por ela, decidirem por ela, olharem para ela como se fosse metade de uma mulher. Como se as rodas que a seguravam também tivessem cortado sua vontade. Agora, sob um céu cor de ferrugem, Eva guiava sua carroça sozinha pelas planícies. Fugia de Silas, o homem que mandava naquela região com dinheiro, ameaças e capangas. Silas queria casar com ela, não por amor, mas porque Eva tinha herdado terras valiosas do seu pai falecido, terras com água, terras com futuro. Quando ela disse não para o pedido dele, começaram os acidentes. Gado envenenado, cercas cortadas, incêndios que surgiam do nada nos seus galpões, até que a própria carroça foi estragada de propósito. A roda da frente estourou no meio de uma ventania de poeira brava. O mundo virou um borrão de terra e gritos de vento. A carroça tombou. Eva foi jogada contra as tábuas de dentro com um golpe que roubou o ar do peito. Tentou se mexer, arrastar o corpo, mas a tempestade a engoliu. A terra entrou nos olhos, na boca, em cada dobra da roupa. O cavalo fugiu espantado. A carroça aprendeu com seu peso de madeira lascada. Naquela solidão brava, com o céu virado em fúria amarela, Eva teve a certeza de que Silas teria sua vitória sem nem precisar tocar nela. Foi então que ouviu passos, não apressados, firmes, um som de botas que não tem pressa, como se o homem que vinha soubesse exatamente o que fazer. Uma sombra se abaixou sobre o lado tombado da carroça. Ei! A voz era grave, rouca, como madeira velha. Fica comigo. Não se mexe. Eva piscou para tirar a terra dos olhos e viu um homem, com o rosto marcado pelo sol e por algo mais fundo. Bento, peão, dono de terra e solitário. Tinha nele um jeito fechado, como se carregasse lembranças demais e poucas palavras. Não fez perguntas. Não disse coitadinha. Não chamou de pobre moça. Só colocou as mãos na madeira e, com força e jeito, levantou o suficiente para soltá-la. Depois a pegou nos braços com uma naturalidade silenciosa, como se estivesse carregando algo precioso, mas sem fazer cena. Tá machucada? Perguntou. Só presa, tossiu Eva. Preciso da minha cadeira. Bento balançou a cabeça. Pegou a cadeira de rodas que tinha sido jogada longe, limpou a terra com as mãos calejadas, colocou firme no chão e a posicionou perto dela. Depois colocou Eva nela sem esforço, sem dúvida, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Olhou para o tempo feio e para o horizonte. Meu sítio fica a umas léguas. Você não sobrevive a essa ventania aqui fora. Eva sabia que não tinha escolha, mas também sabia ler os homens. E aquele homem não tinha o olhar de quem queria algo dela. Tinha o olhar de quem já tinha perdido o suficiente para não gastar energia com maldade. O sítio de Bento era isolado, simples, de serventia. Um lugar de silêncio, madeira e trabalho. Nada de luxo, nada de exibição. Mas tinha ordem.
Tinha cuidado. Na primeira noite, Eva dormiu num quarto pequeno com uma janela que dava para o poente. Ouviu o vento acalmar aos poucos até virar um sussurro. Ouviu os passos de Bento na cozinha, o barulho do café fervendo, o estalo da madeira assentando sob o frio da noite. Não tinham falado muito. Bento ofereceu comida, água, um lugar para dormir, e nada mais. Sem curiosidade chata, sem pena de fachada. Só hospitalidade seca e honesta. Na manhã seguinte, Eva acordou com o sol entrando pelas cortinas gastas. Se ajeitou na cama, alcançou sua cadeira e rodou até a porta. Mas ao abrir, deu de cara com um degrau. Um degrau de madeira que descia para o terreiro de terra batida. Eva olhou para o degrau com uma mistura de raiva e desânimo. Era sempre assim. O mundo foi feito para pernas que funcionavam. Lá do terreiro, Bento olhou para cima. Observou por um momento, avaliando a situação com aquele olhar calmo e profundo. Depois balançou a cabeça para si mesmo, como se tivesse tomado uma decisão. "Espera aí", disse apenas. Eva esperou, sem saber o que vinha. Bento sumiu no galpão. Voltou com madeira, serra, martelo e pregos. Sem dizer palavra, começou a trabalhar. Mediu, cortou, pregou. O sol subiu no céu enquanto ele construía, e Eva o observava da porta, admirada com o jeito certeiro dele se mexer. Não tinha desperdício. Cada gesto tinha um motivo. Pelo meio-dia, ele terminou. Uma rampa de madeira firme descia da porta até o chão do terreiro. Bento limpou o suor da testa, olhou para a obra como quem olha se uma cerca está firme e disse: "Assim você pode entrar e sair sem depender de ninguém." Eva ficou olhando para a rampa como se fosse um tipo de milagre. Uma pequena revolução de madeira e prego. Uma declaração silenciosa de que ela merecia ter vida própria. "Você fez isso para mim?" perguntou com a voz trêmula. Bento deu de ombros. "Você precisava." Essas duas palavras foram mais gentis que qualquer discurso bonito que Eva já tinha ouvido. Porque não vinham de pena, vinham de respeito. Eva rodou pela rampa, desceu para o terreiro. O sol esquentava seu rosto, o vento batia no seu cabelo, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo parecido com liberdade. Os dias viraram semanas. Eva começou a cozinhar, a arrumar as contas do sítio, a olhar as anotações sobre o gado e a compra de ração. O sítio, que antes era só um lugar de homem sobreviver, começou a ganhar vida. Tinha pão fresco, tinha cortina lavada, tinha ordem na bagunça. Bento não falava muito, mas olhava tudo. Eva percebeu que ele arrumava o espaço sem comentar, tirava coisas do caminho, abria as passagens, colocava ganchos mais baixos, fazia pequenas prateleiras para ela alcançar o que quisesse. Nunca a tratou como frágil, nem como invisível. Tratava como alguém que existia por inteiro. Uma tarde, enquanto Eva preparava a janta, viu Bento tentando ler o caderno de registros. Apertou os olhos. Chegou o rosto perto do papel. Franziu a testa com uma raiva guardada. "Você não enxerga bem, né?" perguntou Eva sem acusar. Bento ficou duro por um segundo, como se fosse uma vergonha antiga. "Já foi pior", disse ele. "Você tá mentindo." Ele deu um sorriso curto, quase sumido. "É, tô mentindo", admitiu. "É que nunca tive tempo para isso." Eva guardou aquilo na cabeça e não falou mais nada. Pelas noites, quando o vento acalmava e o céu ficava cheio de estrelas, Bento sentava no alpendre com uma caneca de café e Eva ficava ao lado dele. O silêncio entre eles não era chato, era íntimo. Era um tipo de conversa que não precisava de palavra. Às vezes Bento falava da terra, de como o gado ficava antes da chuva, de como o vento do norte trazia frio e o do sul trazia seca. Falava com um jeito bonito, por acaso, como se as palavras escapassem sem ele deixar. E Eva ouvia. Ouvia não só as palavras, mas os silêncios entre elas. Os lugares onde Bento calava porque tinha dor. Os lugares onde respirava fundo porque tinha perda. Uma noite, ela perguntou: "Por que você mora sozinho?" Bento demorou para responder. Olhou para o horizonte escuro, onde as estrelas se juntavam com a terra. "Eu tive família", disse por fim. "Mulher, filha. Faz 5 anos." Eva esperou. Não apressou. "Febre."
continuou Bento com a voz rouca. Levou as duas em uma semana. Primeiro a pequena, tinha 4 anos. Depois a minha mulher. Eu não pude fazer nada. Só ver elas irem embora. O silêncio que veio depois era tão pesado que quase dava para pegar na mão. Sinto muito, sussurrou Eva. Bento balançou a cabeça de leve. Depois disso, não soube fazer mais nada além de trabalhar. Construir coisas, consertar coisas. Como se eu pudesse consertar o que quebrou dentro. Eva esticou a mão e tocou a dele. Só isso. Um toque silencioso que dizia: eu te vejo. Sua dor é de verdade. Bento olhou para as mãos juntas e algo no rosto dele amoleceu. Algo que estava parado começou a respirar de novo. Uma manhã, Bento sumiu no galpão depois do café. Eva ouviu o barulho da serra, da plaina na madeira, do martelo batendo no ritmo. Passaram horas. Passou o dia todo. No fim da tarde, Bento saiu com algo coberto por um pano grosso. Levou para o alpendre e chamou Eva. Eu estava pensando... Começou ele, sem jeito. Como se o assunto fosse íntimo demais para um homem como ele. Vi sua cadeira. Ranger, as rodas travam e o chão daqui não ajuda. Eu fiz uma coisa. Tirou o pano. Era uma cadeira de rodas feita à mão. Madeira trabalhada, firme, bonita, com cantos macios, como se Bento tivesse colocado ali a paciência que nunca usava com o resto do mundo. As rodas eram de ferro polido, fortes, feitas para terra, lama e pedra. O assento era bom, acolchoado com couro macio. Cada encaixe parecia pensado para ela, direitinho. No encosto, entalhadas com cuidado, tinham pequenas flores do campo, as mesmas que cresciam perto do riacho, as mesmas que Eva tinha falado uma vez que eram suas preferidas. Eva ficou sem voz. Seus dedos tocaram a madeira como se fosse algo sagrado. Bento, sussurrou ela. Ele coçou a nuca, quase com vergonha. Não sei fazer coisa bonita. Só sei fazer coisa que presta. Eva passou os dedos pelas flores na madeira. Aquele gesto era um tipo de amor, mas ainda não tinha nome. Sentiu os olhos arderem com lágrimas que não deixou cair. Isso é mais do que prestar, disse com a voz quebrada. Isso me enxerga. Bento não soube o que responder. Só balançou a cabeça, como se entendesse algo que as palavras não alcançavam. Eva passou para a cadeira nova. Rodou pelo terreiro. As rodas deslizavam macias sobre a terra ruim. Era firme, era forte. Era liberdade feita de madeira e ferro. Parou na frente de Bento e olhou para ele com um jeito que o fez dar um passo atrás. Ninguém nunca tinha me dado nada assim, disse ela. Ninguém nunca tinha me visto assim. Bento engoliu seco. Tinha algo no ar, algo mudando, algo inevitável e bonito ao mesmo tempo. Eva, começou ele, mas não achou as palavras. Ela sorriu, um sorriso pequeno, íntimo, cheio de sentido. Não precisa dizer nada, sussurrou. Você já disse com isso aqui. E Bento entendeu que alguns jeitos de falar não precisam de voz. Passaram os dias. Eva olhava Bento quando ele não percebia. Via ele apertar os olhos para ler. Via ele chegar o rosto perto das ferramentas para olhar. Via ele evitar o sol forte porque doía. Uma manhã pediu ajuda para Jonas, um vizinho de palavra firme e coração justo. Jonas era um dos poucos homens da região que tratava a Eva como igual, que não olhava para ela com pena nem com desdém. Preciso que você me leve para a cidade, disse Eva. Tenho que fazer uma coisa importante. Jonas olhou para o rosto dela com aqueles olhos cinzas que já tinham visto muita tempestade. Tem a ver com o Silas? Não, tem a ver com alguém que merece coisa boa. Jonas balançou a cabeça devagar, entendendo sem precisar de mais conversa. Eu te levo, mas o Bento vai querer ir junto. Eu sei, respondeu Eva. E tudo bem. Quando Eva falou da viagem para o Bento, ele tentou dizer não por instinto de proteção. O caminho é longe, disse com a voz tensa. E perigoso. O Silas tem gente por todo lado. Eva levantou o queixo com aquela teimosia que ele já conhecia e que o fazia sentir orgulho e medo ao mesmo tempo. Não vou passar minha vida inteira fugindo, Bento. Não vou deixar o medo decidir por mim. Bento ficou em silêncio. Olhou para ela um tempão, como se estivesse guardando cada detalhe do rosto dela. Por fim, aceitou, reconhecendo uma força que não se pode nem se deve amansar. Então eu vou com você.
disse ele. Não como dono, não como protetor mandão, mas como parceiro, como igual. Na cidade, enquanto Bento e Jonas esperavam lá fora cuidando dos cavalos e, vigiando as ruas, Eva visitou o doutor na sua clínica simples, mas arrumada. O médico era conhecido por entender de vista. Com o dinheiro que tinha guardado com cuidado, vendendo doces, bordados e cuidando de cada centavo das terras do pai, encomendou um par de óculos. Óculos feitos direitinho para o problema do Bento, depois de explicar cada detalhe do que ele sentia. O doutor ouviu com atenção. Para quem são? Perguntou enquanto anotava. Eva não teve dúvida. Para alguém que me ensinou a enxergar de novo. Para alguém que me devolveu algo que eu achei que tinha perdido. O médico olhou para cima, curioso com a emoção na voz dela. E o que ele te devolveu? Eva sorriu de leve. Meu futuro. A viagem de volta foi sossegada. Bento ia a cavalo perto da carroça onde Eva estava, com Jonas puxando o caminho. O céu estava limpo, um azul tão fundo que dava vontade de se perder nele. O pasto ia longe dos dois lados do caminho, balançando com o vento como um mar dourado. O que você foi fazer na cidade? Perguntou Bento com curiosidade de verdade, olhando de rabo de olho. Eva sorriu com mistério, guardando o segredo como um tesouro. Você já vai ver. Naquela noite, de volta ao sítio, depois de uma janta silenciosa, mas boa, Eva tirou uma caixinha enrolada num pano da bolsa. Colocou em cima da mesa de madeira gasta, entre os dois, sob a luz da lamparina. Abre, disse ela com a voz mansa, mas firme. Bento olhou para a caixa como se tivesse algo perigoso dentro. Suas mãos, sempre tão seguras com ferramentas e corda, tremiam um pouco ao tirar o pano. Dentro estavam os óculos, lentes polidas num aro de aço simples, mas bonito. A luz da lamparina brilhava nelas, criando cores na madeira da mesa. Bento ficou parado sem respirar. O silêncio foi longe. Eva. A voz dele era só um sussurro quebrado. Põe, disse ela, e tinha no tom dela algo de carinho, algo doce, algo que ia além de gostar. Bento levantou os óculos com os dedos tremendo. Colocou com calma, quase como se estivesse numa reza. Piscou uma vez, 2 vezes. O mundo pareceu se arrumar na frente dele. Olhou em volta do quarto. Os caibros do telhado, que sempre foram borrados agora, mostravam cada veio da madeira. A lamparina, que era só um clarão, agora tinha forma certinha. O caderno de registros em cima da mesa mostrava letras claras, fáceis de ler, nítidas. E, por fim, olhou para a Eva. Olhou de verdade. Cada detalhe do rosto dela. As sardas no nariz, as ruguinhas que apareciam quando ela sorria. A cor exata dos olhos dela, não só castanho, mas com brilhos de ouro. O desenho da boca, a firmeza no queixo. Era como ver ela pela primeira vez, como se estivesse vivendo num mundo de sombra e, de repente, alguém acendesse o sol. Eva, repetiu ele, e dessa vez a voz quebrou de vez. Eu não... Isso é... Eva rodou a cadeira mais perto, até os joelhos quase tocarem os dele. Agora você para de fingir que tá tudo bem, disse com firmeza doce. Porque eu não finjo mais. Não finjo que... Minhas pernas funcionam. Não finjo que não preciso de ajuda às vezes. E você também não precisa fingir que enxerga bem quando não é verdade. Bento fechou os olhos por trás das lentes. Uma lágrima sozinha correu pelo rosto queimado, brilhando como prata na luz da lamparina. Não mereço isso, sussurrou. Não mereço que alguém como você... Eva colocou o dedo na boca dele, parando a fala. Não é sobre merecer, Bento, disse ela. É sobre escolher. E eu escolho você. Escolho te enxergar. Escolho cuidar de você. Escolho estar aqui. Bento levantou da cadeira num movimento rápido, quase desesperado. Caminhou até ela. Ajoelhou na frente da cadeira de rodas, não como um homem que se abaixa, mas como um homem que reconhece algo maior que ele. Pegou as mãos dela entre as dele, grandes e calejadas. Eva, disse com a voz trêmula, não sei o que eu fiz para o destino te colocar no meu caminho. Não sei se foi a ventania ou sorte pura, mas desde que você chegou, esse sítio parou de ser só um lugar onde eu aguento a vida. Virou um lugar onde eu vivo. Eva sentiu o coração crescer no peito. Bento continuou.
as palavras saindo como se estivessem guardadas faz anos. Toda manhã eu acordo e a primeira coisa que eu penso é se você tá bem, se precisa de alguma coisa, se eu posso fazer algo para o seu dia ser mais fácil. E quando eu vejo você sorrir, quando vejo você rodar pelo terreiro nessa cadeira que eu fiz, quando vejo você cozinhar ou ler ou só existir, eu me sinto inteiro de um jeito que não sentia faz anos. Eva apertou as mãos dele. Bento, deixa eu terminar, pediu ele. Preciso dizer, perdi minha família. Achei que o amor era coisa que eu já tinha tido e que nunca ia ter de novo. Achei que o melhor era trabalhar até o corpo doer tanto quanto a alma doía. Mas aí você chegou. Você, com sua força, com seu brio, com seu jeito de não se deixar levar pelo que perdeu. Respirou fundo, como se fosse pular de um penhasco. Me apaixonei por você, Eva. Me apaixonei desde o momento que você não aceitou ter pena de si mesma. Desde o momento que arrumou minhas contas melhor do que eu em anos. Desde o momento que riu de uma piada ruim minha no alpendre. Me apaixonei por você todo, e me dá medo porque não sei se mereço esse presente. Eva sentiu lágrimas correrem pelo rosto. Pegou o rosto do Bento entre as mãos. Eu também me apaixonei por você, sussurrou. Me apaixonei pelo homem que fez uma rampa antes de eu pedir, pelo homem que me trata como se eu fosse inteira quando o resto do mundo me trata como se eu tivesse quebrada. Me apaixonei pelo seu silêncio honesto, pela sua bondade sem barulho, pelo jeito que você olha o horizonte como se tivesse promessa lá. Encostou a testa na dele. E você merece cada pedaço de amor que eu posso te dar, Bento. Merece porque é bom, porque é gentil sem ser fraco, porque é forte sem ser ruim. Bento soltou um som que era metade riso, metade choro. Não sei como fazer isso, admitiu. Passaram tantos anos, então a gente aprende junto, disse Eva. E quando se beijaram foi com o carinho de quem sabe que o amor não é briga, mas encontro. Um beijo com gosto de café e promessa. Um beijo que fechava algo que as palavras só tinham começado a dizer. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu muito. Ficaram na cozinha até a lamparina começar a apagar, falando de coisas que nunca tinham dito para ninguém. Bento contou da filha, de como ela gostava de correr atrás de borboleta no pasto, de como a mulher dele cantava música para dormir com a voz desafinada, que era a coisa mais linda que ele já tinha ouvido. Do dia que enterrou as duas, sob o angico perto do riacho, e como não conseguia chegar perto de lá sem sentir o peito rasgar em dois. Por anos eu fugi daquela árvore, disse olhando para a caneca vazia. Passava por outro caminho, mesmo sendo mais longe, porque toda vez que eu via ela, lembrava que coloquei elas lá, que deixei elas sozinhas na terra fria. Eva ouvia sem atrapalhar, entendendo que algumas dores precisam sair sem ninguém tentar consolar antes da hora. Mas faz umas semanas, continuou Bento, eu fui lá. Não sei por quê. Talvez porque você estava aqui e o sítio não parecia tão vazio. Talvez porque finalmente eu podia pensar nela sem sentir que estava afogando. Olhou para a Eva. E sabe o que eu achei? A árvore tinha dado flor. Estava cheia de flor branca e tinha borboleta para todo lado. E eu pensei que talvez fosse um sinal, que talvez elas estivessem dizendo que estava tudo bem seguir em frente, que estava tudo bem voltar a viver. Eva esticou a mão na mesa. Bento pegou na hora. Elas iam querer que você fosse feliz, disse Eva com doçura. O amor de verdade não acaba, Bento, só muda de jeito. Ele balançou a cabeça, engolindo o nó na garganta. Depois foi a vez da Eva. Falou do acidente, mas não só da queda do corpo. Falou da queda da alma que veio depois. No começo, quando eu acordei e soube que não ia mais andar, achei que minha vida tinha acabado. Disse com voz calma, como se falasse de outra pessoa. Todo mundo me tratava como se eu fosse de vidro. Minha mãe chorava toda vez que me via. Os vizinhos cochichavam. O homem com quem eu ia casar parou, respirou fundo. Foi embora. Não de uma vez. Foi pior que isso. Ficou meses me visitando, sendo bondoso, mas eu via nos olhos dele que ele me olhava como um peso, não como mulher, como algo que ele tinha que aguentar por educação. Bento apertou a mão dela com força. Um dia, eu mandei ele embora, que não queria a pena dele disfarçada de amor. Ele foi embora na mesma tarde e nunca mais voltou. E sabe o que foi o pior? Eu me senti aliviada, porque preferia estar sozinha
do que com alguém que me via como uma carga. Você é o contrário de uma carga, disse Bento com força. Você é... Deixa eu terminar, pediu Eva com jeito. Depois que ele foi embora, achei que tinha tomado a decisão certa. Mas a solidão era como um segundo acidente, que acontecia todo dia, toda vez que eu via os casais na vila. Toda vez que alguém perguntava se eu precisava de ajuda, com aquele tom que queria dizer coitadinha. Olhou para as mãos. Meu pai me salvou disso. Me ensinou a cuidar das terras. Me deu motivo para viver. Me tratou como sócia dele, não como filha aleijada. Quando morreu faz 2 anos, me deixou tudo porque sabia que eu dava conta. E ele estava certo. Eu dava. Olhou para o Bento. Mas o Silas não aceitava isso. Não aceitava que uma mulher, e pior, uma mulher em cadeira de rodas, cuidasse de terras boas. Então decidiu que a solução era casar comigo, como se eu fosse parte da ferramenta da fazenda. A raiva brilhou nos olhos dela como brasa. Quando eu disse não, quando disse que preferia queimar as terras do que dar para ele, ele ficou louco. Me chamou de inválida ingrata. Disse que ninguém mais ia me querer, que eu devia agradecer que alguém como ele estava disposto a carregar meu peso. Bento sentiu a raiva ferver no peito, mas ficou quieto deixando ela falar. Aquela noite eu entendi uma coisa, continuou Eva. Entendi que algumas pessoas nunca iam me ver como inteira, que sempre ia ter gente que ia me medir pelo que eu perdi e não pelo que eu sou. E decidi que essas pessoas não mereciam lugar na minha vida. Sorriu, um sorriso de valentia calma. Então, quando a carroça tombou, quando achei que ia morrer naquela ventania, meu único arrependimento foi não ter vivido com mais coragem, não ter amado com mais liberdade, não ter escolhido meu caminho com mais força. Olhou para o Bento com um jeito que atravessou ele. E aí apareceu você. E não me perguntou o que aconteceu comigo. Não me perguntou se eu precisava de pena. Só me salvou, me trouxe para sua casa e fez uma rampa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os olhos dela encheram de lágrimas que brilhavam como estrela. Você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre, Bento. Não a chance de andar, mas a chance de ser vista como pessoa completa, como mulher, como alguém que merece cuidado sem ser tratada como criança. Bento levantou da cadeira e foi até ela. Ajoelhou de novo, pegando as mãos dela entre as dele. Eva, você é a pessoa mais inteira que eu já conheci, disse com a voz rouca de emoção. Você é forte onde eu sou fraco. É corajosa onde eu sou medroso. É luz onde eu fui escuro por tempo demais. Encostou a testa nas mãos juntas. E se você deixar, se me der essa honra, quero passar o resto dos meus dias garantindo que você sempre seja vista, sempre seja ouvida, sempre seja amada exatamente do jeito que você é. Eva soltou uma mão e pegou no rosto do Bento. Então, fica comigo, sussurrou. Não como meu salvador, não como meu protetor, mas como meu companheiro, como meu igual. Eu fico, prometeu ele. Fico o tempo que você deixar. E naquela cozinha humilde, sob a luz quase apagando da lamparina, fecharam uma promessa que não precisava de papel nem testemunha. Uma promessa que existia no meio das respirações deles, no calor das mãos juntas, na certeza de que tinham achado algo raro e caro. Os dias que vieram foram diferentes. Tinha um novo saber entre eles, como se o próprio ar tivesse mudado. Bento olhava para ela com olhos que agora viam claro, graças aos óculos que usava com orgulho, e naquele olhar tinha adoração misturada com respeito. Eva notava pequenas mudanças. Bento acordava mais cedo para fazer café exatamente como ela gostava. Deixava flores do mato na mesa do café sem dizer nada. Fazia pequenas melhorias no sítio pensadas nela. Um degrau a mais perto do poço, um gancho para a bolsa dela perto da porta, uma mesa de trabalho na altura certa para a cadeira. E Eva retribuía do jeito dela. Cozinhava o que ele mais gostava. Arrumava as ferramentas dele para ele achar fácil. Lia em voz alta pelas noites, livros de aventura, versos, notícias de jornal, enquanto ele mexia na madeira ou consertava as celas. Era uma dança silenciosa de um cuidar do outro, um jeito de amar feito de ação mais que de fala. Uma tarde, enquanto Eva trabalhava nas contas do sítio, ouviu um barulho diferente no galpão. Rodou até lá e achou Bento mexendo em algo grande coberto com panos. — O que você está fazendo?
Perguntou com curiosidade. Bento olhou para cima, um sorriso tímido. É surpresa, não tá pronta ainda. Posso saber o que é? Ele chegou perto, limpando as mãos na calça. Tô fazendo uma coisa para você. Algo que vai te dar mais liberdade. Eva tombou a cabeça, interessada. Você já me deu muita liberdade, Bento. Ele balançou a cabeça. Quero que você possa ir onde quiser. Que não dependa de eu te levar na carroça. Que possa andar pelo sítio, pela vila, por onde der vontade. Eva sentiu o coração crescer. O que você está fazendo exatamente? Bento sorriu com aquele jeito raro e bonito que iluminava o rosto dele. Você já vai ver. Me dá mais uma semana. Eva aceitou, mesmo morrendo de curiosidade. Mas tinha aprendido a confiar no Bento todo. E se ele? Dizia que era surpresa, ela respeitava. Aquela noite, sentados no alpendre sob um céu cheio de estrelas, Bento quebrou o silêncio bom. Eva, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Ela virou a cadeira para olhar direto para ele. Diga. Ele puxou o ar, como se estivesse pegando coragem. Quando você falou de querer família, você estava falando sério? Eva sentiu o pescoço esquentar, mas não desviou o olho. Seríssimo. Mesmo sabendo que... Bento fez um gesto vago para ela. Eva entendeu na hora. Mesmo sabendo que estou em cadeira de rodas, completou com firmeza. Sim, Bento. Falei com o doutor quando fui na cidade. Perguntei direto se minha condição atrapalhava ter filhos. Chegou para frente. Ele me disse que minhas pernas não funcionam, mas o resto todo sim. Que eu podia engravidar, carregar um bebê, dar à luz. Seria diferente. Ia precisar de uns cuidados. Mas dá certinho. Bento olhava para ela com espanto e algo mais fundo. Por que isso é tão importante para você? Perguntou ele mansinho. Eva pensou bem antes de responder. Porque por 3 anos todo mundo me disse o que eu não podia fazer. Você não pode andar, não pode casar, não pode ser independente. Você não pode, não pode, não pode. A voz dela ficou forte de emoção. E comecei a acreditar. Comecei a achar que minha vida ia ser só isso. Uma lista de coisas que eu não podia fazer. Mas aí conheci você, e você me mostrou que eu ainda posso fazer coisas que valem. Posso cuidar de terra, posso cozinhar, posso amar, posso construir uma vida. Pegou na mão do Bento. E quero um filho porque seria a prova final de que minha vida não acabou naquele tombo. Que sou capaz de criar vida, de cuidar, de trazer algo lindo para o mundo. Que eu sou inteira. Bento sentiu os olhos arderem por trás dos óculos. E como fica eu? Perguntou com a voz grossa. O que fica do que eu quero? Eva olhou para ele com toda a atenção. O que você quer, Bento? Ele levantou da cadeira e ajoelhou na frente dela, como já era costume quando precisava ser honesto de verdade. Quero tudo com você, disse apenas. Quero acordar todo dia e ver você lá. Quero construir coisas para você. Quero ficar velho do seu lado. E sim, quero um filho. Quero ver sua força nele. Quero ensinar ele a ser bom como você me ensinou a viver de novo. Pegou nas mãos dela. Mas tenho medo, Eva. Tenho medo de perder outra família. Tenho medo de algo dar errado e eu não aguentar de novo. Eva apertou as mãos dele com força. Eu também. Tenho medo, admitiu. Tenho medo de não ser o bastante. Tenho medo do meu corpo falhar. Tenho medo de decepcionar. Olharam-se nos olhos, dividindo os medos no escuro. Mas eu acho, continuou Eva, que o amor de verdade não é não ter medo. É escolher ir em frente mesmo com medo. É confiar que juntos a gente aguenta o que vier. Bento balançou a cabeça devagar. Então vamos em frente juntos, disse ele. Com medo e tudo. Eva sorriu, um sorriso cheio de promessa. Juntos, concordou ela. E se beijaram sob as estrelas do sertão, fechando um trato que ia além de namoro. Era um trato de construir o amanhã onde os outros só viam limite. Uma semana depois, Bento chamou Eva no galpão com uma animação que quase não cabia na voz dele. Tá pronta, avisou. Eva rodou até o galpão, o coração batendo rápido. Quando entrou, Bento tirou o pano com um gesto de quem mostra um tesouro. Era uma carroça, mas não uma qualquer. Foi feita todinha para a Eva. Tinha uma rampa que dobrava e desdobrava. Fácil. Por dentro era mudada com um lugar plano onde a cadeira dela ficava presa com tiras de couro macio.
Tinha alças em lugares certos para ela subir e descer, quase sem ajuda. O teto saía para os dias de sol. E o mais incrível, tinha um jeito das rédeas chegarem até onde ela sentava na cadeira para ela mesma dirigir. Eva ficou muda. Rodou em volta da carroça, vendo cada detalhe. Bento pensou em tudo. Cada canto era lixado para não machucar. Tudo pintado e envernizado. Tinha até uns buraquinhos para guardar coisas. Bento conseguiu dizer por fim. Isso é... tô sem palavra. Ele chegou perto, mexendo sem jeito na madeira. Queria que você pudesse ir onde desse vontade. Na vila, ver o Jonas, até na cidade se quiser ir. Sem precisar de mim ou de ninguém. Eva sentiu as lágrimas caírem. Quanto tempo você levou para fazer isso? Bento deu de ombros humilde. Umas semanas. Trabalhava de noite depois que você dormia. E umas madrugadas antes de você acordar. Eva balançou a cabeça, admirada. Você não dormiu direito por causa disso. Por mim. Bento ajoelhou na frente dela como sempre fazia agora. Eva, fazer isso não foi sacrifício. Foi um prazer. Cada prego que eu bati, cada tábua que eu cortei, fiz pensando no seu sorriso, na sua liberdade, na sua alegria. Olhou nos olhos dela. E valeu cada minuto de sono perdido só para ver sua cara agora. Eva se inclinou e beijou ele com uma força que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Gratidão, amor, respeito, querer, promessa. Vamos testar, disse ela quando se separaram. Bento sorriu e ajudou ela a subir pela rampa. Prendeu a cadeira com cuidado, conferindo tudo 2 vezes. Depois, atrelou Estrela, uma égua mansa, e deu as rédeas para Eva. É só puxar devagar, ensinou. Ela está acostumada com toque leve. Eva pegou as rédeas, sentindo o couro macio na mão. Deu um toque de leve. Estrela começou a andar. Saíram do galpão para o terreiro. O sol da tarde pintava tudo de ouro. Eva guiou a carroça num círculo grande, ganhando confiança a cada metro. Funciona, gritou com alegria pura. Funciona direitinho. Bento andava do lado da carroça, sorrindo com aquele jeito raro que mudava o rosto dele. Sabia que você ia se sair bem, disse ele. Eva parou a carroça e olhou para ele lá de cima. Sobe, mandou. Vamos dar uma volta. Bento subiu e sentou no banquinho feito do lado do espaço da Eva. E juntos guiaram para o pasto aberto, para o horizonte dourado, para um futuro que estavam fazendo com as próprias mãos. Mas a felicidade nunca vem sozinha. E Silas não era homem de aceitar o não com educação. 2 semanas depois do presente da carroça, 3 cavaleiros apareceram no sítio. Não eram os mesmos de antes. Esses eram mais perigosos, com cicatriz e olhar frio de gente que fazia ruindade por dinheiro. Bento estava no campo quando chegaram. Eva estava sozinha em casa, arrumando as coisas na despensa. Ouviu o barulho dos cavalos e rodou até a janela. O estômago apertou ao ver os homens descerem devagar com um jeito de ameaça. Eva não era mulher de se assustar fácil. Rodou até o armário onde Bento guardava a espingarda. Pegou, viu se estava carregada e rodou até a porta da frente. Quando os homens chegaram no alpendre, ela já estava lá, a arma no colo. Cara calma, mas olhos de aviso. O chefe, um homem grande de barba suja e uma cicatriz no rosto, cuspiu no chão. Dona Eva, o senhor Silas manda lembrança. Vocês não são bem-vindos aqui, respondeu Eva com voz firme. Deem meia volta e vão embora. O homem riu com ruindade. O senhor Silas diz que teve muita paciência. Diz que está na hora de você aceitar a oferta boa dele. Minha resposta continua sendo não. E agora tem testemunha do que ele faz. Tem papel na justiça. Se continuarem, vão se ver com a lei. Outro dos homens, mais novo, mas igual de ruim, deu um passo na frente. Vai fazer o quê, aleijada? Atirar em 3 homens armados? Eva levantou a espingarda com jeito calmo, mas certo, apontando direto no peito do chefe. Não preciso atirar nos 3, disse com voz gelada. Só preciso atirar em um. E vocês que se virem para explicar para o Silas por que ele perdeu um capanga. O silêncio que veio era esticado como corda de viola. Os homens pensaram. Eva não tremia. O dedo estava firme no gatilho. Os olhos não piscavam. Foi aí que ouviram o galope. Bento apareceu montando Trovão, seu cavalo preto, com a própria arma na mão. Mas não vinha sozinho.
Atrás dele vinham Jonas, Tomé e Samuel. Os homens do Silas se viram cercados de repente. Bento desceu do cavalo com um jeito bravo e andou até o alpendre, apontando a arma sem tremer. "Vocês têm 10 segundos para sair da minha terra", disse com a voz perigosamente baixa. "Ou a gente começa a atirar." O chefe olhou em volta, vendo que ia levar a pior. Tinha gente demais contra eles. "Isso não acaba aqui", ameaçou. "Acaba sim", respondeu Eva do alpendre. "Vou dizer para o Silas exatamente onde ele pode enfiar a oferta boa dele. E se eu vir vocês de novo perto deste sítio, vou dar queixa por ameaça e invasão." Os homens montaram nos cavalos devagar, olhando feio. Quando finalmente sumiram no galope, deixaram uma nuvem de poeira e ameaça muda. Bento subiu no alpendre na hora. "Tá tudo bem?" perguntou, olhando ela com olhos de preocupação. Eva baixou a espingarda, deixando-se tremer um pouco agora. "Tô bem. Mas isso tem que acabar, Bento. O Silas não vai parar." Jonas chegou perto, tirando o chapéu. "Ela tá certa. O Silas passou do limite. Tá na hora de encarar ele na justiça de uma vez." Eva balançou a cabeça com vontade. "Então vamos para a cidade. E dessa vez, não vamos só dar queixa. Vamos acabar com o nome dele. Vamos mostrar cada sujeira que ele já fez." Bento pegou na mão dela. "É perigoso." Eva olhou para ele com valentia calma. "Viver também é perigoso, Bento. E eu não vou viver com medo. Não vou deixar esse homem decidir como eu vivo minha vida." Tomé chegou perto, com o cabelo grisalho brilhando no sol. "Conheço um jornalista na cidade. Homem direito. Tá investigando o Silas faz anos, mas nunca teve testemunha que quisesse falar." "Agora tem", disse Samuel com força. "Todos nós vamos falar. Vamos ser testemunha." Jonas concordou. "E conheço um juiz federal. Um que o Silas não conseguiu comprar. Se a gente levar isso para o juiz de cima, o Silas não escapa." Eva sentiu a esperança crescer no peito pela primeira vez em semanas. "Quando a gente pode ir?" "Me dá uma semana para arrumar as coisas", sugeriu Jonas. "Pegar os papéis, falar com mais gente, montar um caso forte." Bento apertou a mão da Eva. "E dessa vez a gente vai com proteção boa. Não vamos deixar nada ao acaso." Aquela noite, depois que os vizinhos foram embora, Bento e Eva sentaram na cozinha em silêncio. O susto tinha mexido com os dois. Um aviso de que o perigo era real. "Tive medo hoje", admitiu Eva por fim, "quando vi aqueles homens chegando. Quando fiquei sozinha com a arma." Bento levantou e foi até ela, ajoelhando na frente da cadeira. "Eu também tive medo. Quando vi os cavalos lá do campo, quando corri para cá pensando que podia chegar tarde demais." Parou, engolindo seco. "Eva, não sei o que eu faria se algo acontecesse com você. Depois de ter perdido tanto, depois de ter achado isso aqui com você, eu não ia aguentar." Eva pegou o rosto dele nas mãos. "Nada vai acontecer comigo. A gente é cuidadoso. A gente é esperto. E não estamos sozinhos. Eu sei. Mas o medo não é coisa de razão." Eva beijou ele devagar. "Então vamos usar esse medo. Vamos usar para ter força para acabar com isso de uma vez. Para fazer uma vida onde a gente não precise ficar olhando para trás o tempo todo." Bento concordou encostado na testa dela. "Uma vida juntos", sussurrou. "Uma vida juntos", confirmou ela. E naquele momento, com a lamparina fazendo sombra na parede, Eva tomou uma decisão. Pegou as mãos do Bento e colocou na cintura dela. "Bento", disse com a voz mansa, mas firme, "não quero mais esperar." Ele olhou para cima sem entender. Esperar? Para ter família, para ter um filho. Os olhos dela brilhavam com vontade. "A vida é de vidro. O amanhã ninguém sabe. E hoje me lembraram que a gente pode perder tudo num segundo." Bento sentiu o coração bater forte. "Eva, não quero me arrepender de ter esperado", continuou ela. "Não quero que o medo ou o que acontece lá fora mande na minha vida. Quero escolher. Quero escolher isso aqui. Quero escolher você." Chegou para frente, a boca quase tocando a dele. "Quero que você me ame, Bento. Quero que você me dê um filho. Quero que a gente faça o futuro que a gente merece." Bento sentiu algo quebrar e florir ao mesmo tempo dentro do peito. Medo e esperança juntos. "Você tem certeza absoluta?" perguntou com voz rouca. Eva sorriu, um sorriso cheio de certeza e amor. "Nunca tive tanta certeza de nada na vida." E Bento, aquele homem de pouca fala, mas de muito fazer,
respondeu do único jeito que sabia. Beijou ela com um carinho que foi virando paixão. Levou ela nos braços para o quarto, agora o quarto dos dois, e com um cuidado sem fim, com respeito todo, com o amor que vinha crescendo quietinho faz meses, eles se entregaram um ao outro. Bento tocava nela como se fosse a coisa mais cara do mundo. Aprendia o corpo dela com paciência e atenção. Seguia o que ela mostrava, o que ela gostava, o que fazia ela sentir prazer, o que fazia ela se sentir inteira. E Eva, livre finalmente das vozes que diziam que ela era menos mulher, deixou-se sentir tudo: prazer, união, força, amor. Não foi tudo certinho de primeira. Teve momentos de ajeitar, de rir baixinho quando algo não dava certo, de conversa mansa enquanto aprendiam o jeito um do outro. Mas foi lindo, foi de verdade, foi escolha. E quando finalmente ficaram abraçados no escuro, com a lua entrando pela janela, Eva sentiu algo mudar dentro dela. Não no corpo, ainda não, mas no sentimento. Sentiu que finalmente estava inteira. Não porque um homem a tinha completado, mas porque ela tinha escolhido se completar. Tinha escolhido o amor. Tinha escolhido o amanhã. Tinha escolhido a vida. Te amo, sussurrou Bento no escuro. Eu também te amo, respondeu Eva, se encostando no peito dele. E dormiram abraçados, sonhando com o que vinha e as promessas feitas. A semana seguinte foi uma correria. Eva e Bento trabalharam sem parar para juntar prova contra o Silas. Papéis falsos, contratos mexidos, fala de peões ameaçados, registros de incêndios, por acaso, que sempre ajudavam o Silas. Jonas trouxe mais vizinhos querendo falar. Tinha uma viúva que o Silas roubou as terras depois que o marido morreu. Tinha um peão novo que teve os cavalos envenenados quando não quis vender o pasto. Tinha até um ex-empregado do Silas querendo contar as sujeiras do patrão. Tomé falou com o jornalista, um homem chamado Marcos que chegou no sítio com caderno e vontade. Tô atrás do Silas faz 5 anos, explicou Marcos enquanto anotava. Sei que ele é sujo até a alma, mas precisava de prova firme e gente com coragem de falar em público. Olhou para Eva com respeito. A senhora fez mais em umas semanas do que eu consegui em anos. Eva balançou a cabeça com humildade. Não sou só eu. É toda essa gente. Gente que cansa de viver com medo. Marcos sorriu. Isso deixa a história ainda melhor. Gente se une contra Coronel Sujo. O povo daqui precisa saber disso. Nesses dias de arrumação, Eva notou mudanças no corpo dela. Enjoo de manhã, peito dolorido, um cansaço diferente do de sempre. Não disse nada ainda. Era cedo para ter certeza, mas no fundo do coração ela sabia. Uma tarde, arrumando papel na mesa da cozinha, sentiu Bento olhando para ela. Olhou para cima e viu ele observando com aquele jeito doce que ele só tinha com ela. O que foi? Perguntou com um sorriso. Bento chegou perto, pondo a mão no ombro dela. Nada. Só tô pensando na sorte que eu tenho. Eva cobriu a mão dele com a dela. A gente tem sorte, corrigiu. Nós dois. Ele abaixou e beijou a testa dela com carinho. Como você tá se sentindo para a viagem? Eva pensou bem. Com frio na barriga, animada, com vontade. Parou um pouco, mas acima de tudo, pronta. Pronta para acabar com isso e começar nossa vida sem sombra. Bento concordou. Jonas disse que a gente sai depois de amanhã. Vamos com 10 homens armados. O Silas não vai ter coragem de mexer com um grupo assim. Ótimo, disse Eva. Quanto mais rápido a gente fizer, melhor. Aquela noite, sem conseguir dormir, Eva saiu para o alpendre na cadeira. A noite do sertão estava linda como sempre, com estrela tão brilhante que parecia que dava para pegar com a mão. Bento apareceu logo depois, com uma manta que colocou nos ombros dela. Não conseguia dormir também, falou ele. Pensamento demais, admitiu Eva. Ficaram sentados no silêncio bom por um tempo, olhando o horizonte escuro. Bento, disse Eva por fim, você já se arrependeu de ter me achado naquela ventania? Ele olhou espantado. O quê? Não, nunca. Por que você pergunta isso? Eva deu de ombros. Te trouxe problema. O Silas, perigo, confusão. Bento ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela. Eva, você me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe amor.
Olhou firme para ela. Antes de você, esse sítio era só um lugar onde eu existia. Desde que você chegou é um lar. Você transformou aguentar em viver. Eva sentiu os olhos encherem. Você fez o mesmo por mim. Me deu de volta o sentido de quem eu sou, do meu valor. Beijaram-se sob as estrelas. Beijo com gosto de amanhã. Aconteça o que acontecer lá na cidade, disse Bento quando se separaram. A gente enfrenta junto. Junto, concordou Eva. E naquele momento colocou a mão do Bento na barriga dela, onde talvez, só talvez, já estivesse crescendo algo precioso. Bento sentiu o gesto e olhou para ela com olhos cheios de pergunta e esperança. É possível? Sussurrou. Ainda não sei de certeza, respondeu Eva. Mas eu acho que sim. Bento fechou os olhos, respirando fundo. Quando... Abriu de novo, estavam brilhando com lágrimas. Se for verdade... Começou ele com a voz falhando. Se for verdade... Cortou Eva mansinho. Então a gente tem ainda mais motivo para ganhar essa briga. Para fazer um mundo seguro onde nosso filho possa crescer. Bento encostou a testa na barriga dela, respirando como quem ganha ar depois de muito tempo debaixo d'água. A gente vai ganhar, prometeu. Vamos dar para o nosso filho o melhor futuro que der. E Eva, mexendo no cabelo dele com carinho, acreditou em cada palavra. O grupo que saiu do sítio 2 dias depois era de respeito. 10 peões armados em volta da carroça da Eva, guiada pelo Bento. Jonas ia na frente. Tomé e Samuel iam pelos lados. Marcos, o jornalista, ia junto, anotando tudo. A viagem levou 2 dias. Acamparam na primeira noite num lugar protegido, com gente vigiando em rodízio. Eva dormiu na carroça, com Bento do lado, arma por perto. Não teve confusão. Se o Silas tinha gente vigiando, o tamanho do grupo fez eles não quererem briga. Chegaram na cidade no fim da tarde do segundo dia. O lugar estava cheio de gente, carroças, cavalos, comércio, música saindo das portas, gritaria de vendedor. Ficaram na pensão da Dona Marta, um dos poucos lugares que tinha quarto no térreo. Bento tinha mandado um recado antes, pedindo jeito para a cadeira. Dona Marta tinha arrumado um quarto perfeito. Minha irmã usou cadeira os últimos 10 anos da vida dela, explicou Dona Marta enquanto mostrava o quarto. Sei o que precisa. Eva sentiu gratidão e algo mais. Reconhecimento. Ela não era a única. Tinha outra gente vivendo o mundo de jeito diferente. E gente como Dona Marta que entendia. Naquela noite, o grupo se reuniu no quarto do Jonas para combinar. Tinham marcado conversa com o juiz para a manhã seguinte e com o Marcos para publicar a notícia na mesma hora. A hora é agora, explicou Jonas. A notícia sai no mesmo dia que a gente dá a queixa. Assim, o Silas não consegue fugir nem ameaçar ninguém antes de todo mundo saber. E se ele tentar briga? Perguntou Samuel. Tomé bateu na arma com confiança. Por isso estamos todos aqui, e por isso a gente fica até acabar. Eva ouvia tudo, guardando na cabeça. Quando pararam de falar, ela disse, quero falar uma coisa. O Silas usou minha condição contra mim, dizendo que sou incapaz de decidir ou cuidar de terra. Amanhã, na frente do juiz, preciso mostrar que é o contrário. Olhou para o Bento. O que quer dizer que eu preciso fazer isso sozinha, sem ninguém falar por mim ou me representar? Bento começou a dizer não, mas ela levantou a mão. Não é porque não confio em você. É porque eu preciso provar, para o juiz, para o Silas, para o mundo, que eu sou capaz de falar por mim mesma. Jonas concordou com a cabeça. Faz sentido. E vai ser mais forte vindo direto da senhora. Bento acabou aceitando, mas Eva via a preocupação nos olhos dele. Quando todos foram para os quartos, Bento ajudou Eva a se arrumar para dormir. Tinha um jeito tenso. Nele, uma aflição guardada. Fala comigo, pediu Eva mansinho. Me diz o que está te preocupando. Bento sentou na beira da cama. Amanhã você vai encarar um homem poderoso. Um homem que te ameaçou, que tentou te destruir. E eu não vou poder te proteger se você estiver lá sozinha. Eva rodou a cadeira até ficar na frente dele. Bento, sua proteção não vem de estar do meu lado todo minuto. Vem de você ter me dado as ferramentas para eu me proteger sozinha. A rampa, a carroça, a confiança, o amor. Pegou nas mãos dele. Você me deu força para eu ser valente. Amanhã vou usar essa força. E você vai estar lá,
não como meu protetor, mas como meu parceiro, meu igual. Bento apertou as mãos dela. Você tá certa, eu sei. Só tenho medo de te perder. Não vai me perder, prometeu Eva. Vou ficar bem. A gente vai ficar bem. Beijaram-se com carinho e pressa. E naquela noite, no quarto da pensão, seguraram um no outro, achando calma na união deles. A manhã chegou clara e fria. Eva se vestiu, com cuidado no seu melhor vestido, um azul escuro que Bento tinha comprado para ela. Arrumou o cabelo num coque bonito, mas simples. Olhou no espelho e viu não uma vítima, mas uma mulher forte, com vontade, pronta para a briga. O fórum era um prédio grande de pedra. Tinha degrau, claro. Mas Bento e Jonas chegaram cedo e fizeram uma rampa com tábuas para Eva entrar com brio. O juiz era um homem de uns 60 anos, com cabelo cinza e olho esperto que não perdia nada. Quando Eva rodou até a mesa dele, ele levantou em respeito, coisa que pouco homem fazia. Dona Eva, cumprimentou. Seja bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Eva notou na hora que ele disse, fique à vontade. Não sente-se. Um detalhe pequeno, mas que valia muito. O Silas já estava lá com os advogados dele. 3 homens de terno caro com cara de quem se acha melhor que os outros. O próprio Silas era um homem grande de uns 50 anos, com bigode arrumado e olho frio. Quando viu a Eva, o canto da boca dele subiu num jeito de nojo ou riso ruim. A conversa começou. Os advogados do Silas tentaram anular tudo, dizendo que não tinha prova, dizendo que Eva era uma mulher nervosa querendo aparecer. Eva ouviu com calma de gelo, e quando foi a vez dela falar, rodou para frente com uma pasta cheia de papel. Senhor juiz, começou com voz clara e firme, nos últimos 3 anos eu cuidei sozinha das terras do meu pai. Nesse tempo, aumentei a criação de gado em 25%. Mantive as contas em dia. Paguei todos os peões na data certa. Cumpri cada trato feito. Abriu a pasta. Aqui estão as contas. Cadernos de registro. Tratos cumpridos. Fala de trabalhadores. Cartas do banco dizendo que sou competente. Passou os papéis para o juiz, que começou a olhar com atenção. O senhor Silas diz que sou incapaz de cuidar das minhas coisas por causa da minha perna, continuou Eva. Mas esses papéis mostram o contrário. Mostram que eu fiz mais que o esperado. Mostram competência e sucesso. Olhou direto para o Silas. O que o senhor Silas não gosta não é da minha falta de jeito, mas do meu não. Do meu não para casar com ele. Do meu não para dar minhas terras. Do meu não para ser mandada. Os advogados do Silas tentaram atrapalhar, mas o juiz parou eles. Deixa ela terminar. Eva agradeceu. Quando eu disse não, o senhor Silas começou a me ameaçar. Aqui estão as falas de 10 vizinhos que viram ou sofreram coisas parecidas. Aqui estão os registros de incêndios que sempre aconteciam depois, que alguém dizia não para as ofertas dele. Aqui estão as escrituras de terras que foram pegas com um trato falso. Colocou papel por papel na mesa do juiz. Isso não é sobre eu ser nervosa. Isso é sobre um homem rico usando medo e roubo para ter o que quer. E é sobre um povo que finalmente teve coragem de dizer, chega. O juiz olhou os papéis em silêncio por um tempão. Por fim, olhou para cima. Isso aqui é muito sério, dona Eva. Virou para os advogados do Silas. Vocês têm prova que diga o contrário dessas falas e papéis? Os advogados se olharam. Um tentou dizer que as falas eram mentira, mas o juiz parou ele. Tem prova disso? Prova de mentira? O advogado não tinha nada. Silas levantou bravo. Isso é palhaçada. Vai acreditar na palavra de uma aleijada em vez da minha? O silêncio que veio foi total. O juiz levantou devagar, o rosto mudando de sério para furioso. Senhor Silas, você acabou de se enterrar sozinho. Não só pelo modo de falar que mostra quem você é, mas pelo desrespeito com este lugar. Olhou para a Eva. Dona Eva, vejo que sua prova é boa e as falas são de verdade. E vejo que o Sr. Silas fez é vergonhoso. Virou para o Silas. Senhor Silas, o senhor está proibido de chegar perto da Dona Eva, ou das terras dela. Se encostar lá, vai preso. Além disso, vai ter investigação em tudo que é seu dos últimos 10 anos. E vai ter que pagar tudo o que tirou da Dona Eva e dos outros. Bateu o martelo.
Caso encerrado. Silas ficou vermelho de raiva, mas os advogados seguraram ele antes dele falar mais asneira. Quando saíram do fórum, Bento estava esperando nos degraus. Quando viu a cara da Eva, de vitória e alívio, soube que tinham ganhado. Ganhamos? Perguntou ele, querendo ouvir. Ganhamos, confirmou Eva. Bento abraçou ela ali mesmo, na frente de todo mundo, sem ligar para quem via. Que orgulho de você, sussurrou no ouvido dela. Nós ganhamos, corrigiu Eva. Todos nós. E era verdade. Naquela noite, a notícia do Marco saiu no Jornal da Cidade com o título Povo corajoso vence Coronel Sujo, a história de Eva. A notícia correu rápido, saindo em outros jornais da região. A história da mulher em cadeira de rodas que encarou e venceu um homem rico mexeu com muita gente, e Eva virou um exemplo. Não de coitadinha, mas de força que escolhe lutar. De brio que exige respeito. De gente se unindo contra o que é errado. A volta para o sítio foi toda diferente da vinda. Tinha alegria no ar. Riso. Cantoria. Os homens que iam, junto brincavam e contavam causo. Eva e Bento iam na carroça especial, com a estrela puxando mansinho. Eva olhava o pasto conhecido aparecendo e sentiu algo bom no peito. Casa. Não só o sítio, mas a sensação de pertencer, de ter lutado e vencido, de ter feito algo que dura. Quando chegaram no sítio, o sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. O lugar parecia brilhar de ouro. Aquela noite, depois que todo mundo foi embora, Eva e Bento finalmente ficaram sozinhos. Sentaram no alpendre sob as estrelas como tantas vezes. Como você está se sentindo? Perguntou Bento. Eva pensou bem. Aliviada, cansada, feliz. E tem mais uma coisa. Bento olhou para ela. O quê? Eva pegou a mão dele e colocou de novo na barriga dela. Tenho certeza agora, Bento. Certeza que estou grávida. Bento sentiu a respiração parar. Os olhos dele encheram de lágrimas por trás dos óculos que ela deu. De verdade? Eva balançou a cabeça, sorrindo mesmo com as lágrimas dela caindo. De verdade. Tá tudo batendo. O enjoo, o cansaço, as mudanças. Vai acontecer. A gente vai ser pai. Bento escorregou da cadeira e ajoelhou na frente dela, encostando o rosto na barriga dela. Um filho. Sussurrou com a voz sumindo. Nosso filho. Eva mexeu no cabelo dele, sentindo um amor tão grande que quase doía. Nosso filho, confirmou ela. E naquele momento, tudo o que tinham passado, a ventania, o medo, as ameaças, a briga na justiça, tudo parecia fazer sentido. Tudo tinha sido o caminho para chegar aqui. Os meses que vieram foram de arrumação e crescimento. Eva visitou o médico na cidade, que confirmou a gravidez e disse que, com cuidado, tudo ia correr bem. Sua perna não atrapalha o bebê, explicou o doutor. Só vamos precisar de uns ajustes e de ajuda por perto. Bento estava em toda a consulta, aprendendo tudo para cuidar da Eva durante a gravidez. No sítio, começou a fazer o berço. Não um berço qualquer, uma obra de arte feita com amor e calma. Cada noite trabalhava nele, pondo detalhes: bicho, flor, estrela. Eva olhava da porta do galpão, tocando na barriga que crescia devagar, admirada com o milagre acontecendo dentro dela. O povo em volta se juntou a eles. As mulheres vizinhas vinham com conselho, roupa de bebê feita à mão, receita para enjoo. Os homens ajudavam o Bento no sítio quando Eva precisava descansar. Jonas fez uma cadeira de balanço especial, feita para Eva dar de mamar com conforto direto da cadeira dela. Tomé e a mulher deram manta e brinquedo de madeira. Samuel fez um mobile lindo com bicho do mato. Cavalo, boi e gavião. O sítio virou um lugar de reunião, onde a gente ia não só trabalhar, mas festejar a vida. E conforme a barriga da Eva crescia, crescia também a confiança dela. Ela não era menos capaz por estar grávida, só estava vivendo a vida de um jeito novo. Continuava cuidando das contas do sítio, continuava cozinhando, mesmo com Bento querendo ajudar mais. Continuava sendo ela mesma, inteira e forte. Uma tarde de sol, sentada no alpendre com o sol no rosto, Eva pensou na vida dela, no tombo que mudou tudo, na ventania que trouxe ela para o Bento, nas brigas que lutou e ganhou, e percebeu uma coisa profunda.
Não mudaria nada, nem o tombo, porque aquele tombo trouxe ela para este momento, para este homem, para este futuro. As pernas não funcionavam, mas o coração sim, a mente sim, a alma sim, e isso era mais que o bastante. O bebê chegou numa tarde quente de maio. O parto foi demorado e difícil, mas Eva aguentou com aceites, mesma força que encarou tudo na vida, com Bento segurando a mão dela, com o doutor ajudando, com as mulheres do lugar dando apoio. E quando finalmente ouviram o choro do bebê, quando o médico colocou o pequeno nos braços da Eva, o tempo parou. Era uma menina, perfeita, com os olhos claros do Bento e o cabelo preto da Eva. Clara, disse Eva tocando o rosto macio do bebê. Vai se chamar Clara pela luz que trouxe para a gente. Bento, ajoelhado do lado da cama, olhava para a filha com espanto total. Lágrimas corriam pelo rosto dele. É linda, sussurrou. Perfeita demais. Eva olhou para o Bento, depois para a filha, e sentiu o coração tão cheio que achou que ia estourar. Nossa família, disse com a voz trêmula. Nossa família, repetiu Bento. Os meses depois foram de se acostumar e ter alegria. Eva dava de mamar na cadeira especial que o Jonas fez. Bento trocava fralda com um jeito muito doce para um homem tão grande. Cantava música para dormir desafinado, que fazia a Eva rir e a Clara acalmar. O sítio brilhava de jeitos novos, não só como lugar de trabalho, mas como casa de verdade. As paredes tinham barulho de bebê, o ar tinha cheiro de leite e pão, as noites tinham riso de cansaço e amor fundo. Eva se deu bem como mãe, do mesmo jeito que fez com tudo, com criatividade, vontade e brio. Aprendeu jeitos de carregar a Clara estando na cadeira. Bento fez uma mesa de trocar na altura certa. Pensaram num jeito de cuidar do bebê que desse certo para os dois, cada um ajudando, com o que sabia. E Clara cresceu amada, não só pelos pais, mas por todo mundo que via nela uma esperança. A menina nascida do amor que venceu tudo. A menina cujos pais mostraram que família tem de todo jeito. Um ano depois da Clara nascer, numa tarde calma, Eva estava no alpendre olhando o horizonte. Clara dormia no colo dela, enrolada numa das mantas feitas pelas vizinhas. O vento batia de leve, trazendo cheiro de mato e terra molhada. Bento saiu de casa com 2 canecas de café e sentou do lado dela. Usava os óculos que Eva deu, agora meio riscados de tanto usar, mas funcionando bem. Tinham virado parte dele, tanto quanto o chapéu ou a bota. Em que você está pensando? Perguntou ele, dando a caneca para ela. Eva pegou o café com uma mão, deixando a outra na Clara. Em como tudo mudou, respondeu ela. 2 anos atrás, eu estava fugindo numa ventania, achando que ia morrer sozinha e com medo. E agora, fez um gesto mostrando o sítio, o Bento, a Clara. Agora eu tenho tudo isso. Bento colocou o braço no ombro dela. Você tem a gente, e a gente tem você. Eva encostou nele, sentindo a força e o calor dele. Às vezes penso nas minhas pernas, admitiu ela. Às vezes imagino como seria andar de novo, correr atrás da Clara quando ela começar a engatinhar, dançar com você na nossa festa. Bento olhou para ela com atenção. Você se arrepende? Eva pensou sério. Olhou para as rodas dela, brilhando no sol da tarde. Olhou para a rampa que o Bento fez. Olhou para a carroça, especial no terreiro. Olhou para a filha dormindo em paz. Não, disse por fim, com toda a certeza do mundo. Não me arrependo, porque se aquele tombo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Não teria te conhecido. A gente não teria feito nada disso. Tocou no cabelo da Clara de leve. Minhas pernas não funcionam, mas minha vida sim. Meu amor sim. Minha família sim. Bento beijou a testa dela com um carinho sem fim. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, sussurrou ele. Eva sorriu. Não sou forte apesar da minha cadeira, Bento. Sou forte com a minha cadeira. Ela faz parte de quem eu sou. Parte da minha história. Parte do meu caminho até você. Clara se mexeu dormindo, fazendo um barulhinho. Os dois olharam para ela com amor. O que você acha que a gente vai falar para ela quando ela crescer? Perguntou Bento. Quando ela perguntar da sua cadeira. Eva pensou um pouco. Vamos dizer a verdade. Que as pessoas são de todo jeito. Que o amor não tem um jeito só de aparecer. Que a força se mede no coração, não nas pernas. Olhou para o Bento.
E vamos dizer que os pais dela se acharam numa ventania e que do meio da bagunça construíram algo lindo. Bento balançou a cabeça, emocionado. Vamos dizer que a mãe dela é a mulher mais valente desse sertão, que encarou o homem poderoso e venceu, e construiu um destino sentada numa cadeira de rodas. Eva riu mansinho. Não é um destino de rainha, é só um sítio. É nossa casa, corrigiu Bento. E isso vale mais que qualquer riqueza. Ficaram em silêncio um tempo, vendo o sol descer devagar no horizonte, pintando o céu de ouro, rosa e roxo. O pasto ia longe, balançando com o vento como um mar dourado. Sabe o que eu gosto daqui? Disse Eva de repente. O quê? Do horizonte. Sempre tem horizonte. Sempre tem mais para descobrir, mais para construir, mais para amar. Apontou para o poente, onde o sol sumia. Antes do tombo, eu achava que meu horizonte era parado, que meu futuro já estava escrito. Casamento. Comum, casa comum, vida comum. Parou um pouco. Mas o tombo me deu um horizonte diferente, um que eu tive que aprender a guiar. E deu medo no começo, mas também foi libertador. Bento ouvia com toda a atenção. Me forçou a entender de novo o que era dar certo, continuou Eva. O que era beleza, o que era amor. E nesse jeito de entender, eu me achei de verdade. Olhou para o Bento com olhos brilhando. E depois achei você, um homem que não via limite onde os outros viam, não dá. Um homem que fazia rampa em vez de desculpa. Bento sentiu o nó na garganta. Você me achou também, disse com voz rouca. Eu estava perdido depois que perdi minha família. Estava só existindo, não vivendo. Fazia coisa para ocupar a mão porque não sabia o que fazer com elas. Pegou na mão livre da Eva. Mas aí você chegou e me mostrou que dá para viver de novo depois da perda, que dá para amar de novo depois da dor, que o futuro não está fechado só porque o passado foi ruim. Olharam-se nos olhos, dizendo naquele silêncio tudo o que palavra nenhuma diz. Clara resolveu acordar naquela hora, abrindo os olhos claros e olhando para os pais com aquele jeito de espanto de bebê, como se o mundo fosse sempre novo e mágico. Eva levantou ela, chegando perto do rosto. Oi, meu amor, sussurrou. Dormiu bem? Clara fez um barulhinho de resposta, mexendo as mãozinhas. Bento esticou o dedo e a Clara pegou na hora, segurando com aquela força que bebê tem. Olha só, disse Bento admirado, como se fosse a primeira vez que via a filha fazer aquilo. Tem a pegada forte, igual ao pai, disse Eva com um sorriso. E a teimosia da mãe, completou Bento. Eva beijou a testa da Clara, sentindo aquele cheiro doce de bebê que ela nunca cansava de sentir. Você vai crescer num mundo que às vezes não vai ser fácil, sussurrou para a filha, mas vai crescer sabendo que é amada, sabendo que seus pais lutaram para fazer uma casa onde você pode ser quem quiser. Olhou para o Bento. E sabendo que família tem de todo jeito, que amor não é perfeição, é escolha. Escolha de todo dia de estar junto, de cuidar, de construir junto. Bento chegou perto, abraçando as duas. Os três juntos, uma família feita não por regra, mas por amor de verdade. O sol finalmente sumiu no horizonte, deixando os últimos raios de ouro no pasto. As sombras ficaram compridas. As estrelas começaram a aparecer uma por uma no céu que ia ficando escuro. Lá no galpão, a estrela relinchou baixo. As galinhas se ajeitavam numa poleiro. O vento trazia cheiro de alecrim e terra. O sítio se arrumava para a noite, aquele tempo de parar o trabalho do dia e descansar. Melhor entrar, disse Bento. Tá esfriando. Mas ninguém se mexeu ainda. Tinha algo naquele momento, algo precioso, que queriam guardar na memória. Mais um minuto, pediu Eva. Bento aceitou, entendendo. Eva olhou para as rodas dela uma última vez. As rodas que levaram ela por tanta coisa. As rodas que uns viam como trava, mas que ela aprendeu a ver como só mais um jeito de andar pelo mundo. Não eram prisão. Nunca tinham sido de verdade. Eram liberdade. Liberdade para ser quem ela era do jeito dela. Liberdade para dizer não para o que os outros queriam mandar nela. Liberdade para escolher o caminho dela, o amor dela, o amanhã dela. E o amor de verdade, o amor que achou com Bento, não era sobre ser consertada ou completada por outro. Era sobre ser vista por inteiro,
sobre ser aceita do jeito que era, sobre fazerem juntos algo maior do que cada um. Faria sozinho. Tô pronta, disse por fim. Bento ajudou ela a levantar, pegando a Clara num braço enquanto empurrava a cadeira da Eva com o outro, num movimento que já faziam certinho depois de meses de prática. Entraram em casa, onde a lamparina já estava acesa, clareando as paredes de madeira, onde a janta esperava no fogão, onde o berço feito à mão esperava a Clara, onde a cama dos dois esperava a Eva e Bento. Casa. Não um lugar perfeito, não um lugar sem luta, mas um lugar feito com amor, respeito e a escolha de todo dia de quererem um ao outro. Aquela noite, depois da Clara dormir no berço, depois da casa ficar em silêncio, Eva e Bento ficaram acordados na cama, só de mãos dadas no escuro. Bento, sussurrou Eva. Oi, obrigada. Por quê? Por me enxergar, por fazer as rampas, por não ter pena, por me amar exatamente como eu sou. Bento virou para ela, beijando a testa dela. Obrigado por me ensinar a viver de novo, por mostrar que o amor pode existir depois da perda, por ser a mulher mais incrível que eu já conheci. Ficaram assim, no escuro, enquanto o vento do sertão batia nas janelas e as estrelas brilhavam nas chapadas infinitas. E Eva, a mulher que rodava para o horizonte, a mulher que fez das rodas suas asas, a mulher que provou que a força vem de muitos jeitos, dormiu se sentindo inteira, não porque podia andar, mas porque tinha aprendido a voar, e o horizonte, aquele horizonte sem fim, não era mais o limite, era uma promessa de amanhãs, bons, de amores fundos, de filhos que iam crescer sabendo que a força de verdade vem do coração. O vento soprou uma última vez, trazendo o cheiro de flor e terra molhada, o cheiro de casa e de promessa. E no sítio do Bento e da Eva, sob um céu cheio de estrelas lindas, uma família dormia, inteira, amada, livre. Gostou dessa história de amor e superação no sertão? Gostaria que eu escrevesse uma continuação sobre a vida da pequena Clara crescendo no sítio?